Sábado maravilhoso, Deus que tomou o meu lugar, Cordeiro entregue ao Calvário. O mês de maio é sempre considerado o mês da família, mês das noivas, não é? Nós estamos em tempos de pandemia, isso não está acontecendo. Mas sempre foi um mês muito procurado aí para casamentos. E a igreja sempre tratou também como o mês da família. Sempre pregamos, falamos, exaltamos e oramos pela família muito neste mês, né? De uma maneira muito especial neste mês. E por isso o tema que nós escolhemos para este mês, que vai nortear as mensagens a cada domingo, é cuidando da família. Cuidando da família. Família precisa ser cuidada. Família é um projeto de Deus. Desde o início, lá no Gênesis, nós vemos Deus criando a família. Deus abençoando a família. Deus orientando a família. Deus cuidando da família. E deixou para nós também essa responsabilidade. Precisamos cuidar da família. E não há melhor maneira de cuidar da família senão meditando na sua palavra. Nós ouvindo a palavra de Deus, nos orientando de como nós devemos proceder, como nós devemos agir, ou seja, obedecer a palavra para que esse cuidado seja efetivo, seja eficaz e seja abençoador na vida das nossas famílias. A cada domingo nós vamos falar de algum aspecto que envolve a família. E aí vai passar para você aí a relação dos temas deste domingo. No próximo domingo será o amor que sufoca. Comemorado o Dia das Mães, vamos falar sobre isso. O amor que sufoca. No dia 16, superando as crises na família. Dia 23, precisamos nos conectar, ou reconectar, mas precisamos aí, estar nos conectando. E dia 30, ressignifique o seu casamento. Essa é uma palavra da moda, ressignificar a vida diante da pandemia, diante de tudo que está acontecendo, mas eu creio que o casamento também, em muitos momentos, precisa ser ressignificado, e nós vamos ouvir da palavra de Deus sobre isso. E o tema de hoje é deixar para ser. Deixar para ser. Lá em Gênesis, no capítulo 2, no verso 24, quando Deus cria ali todas as coisas, criou os céus e a terra, criou e colocou ordem em todas as coisas, criou todos os animais, criou toda a plantação, ou seja, fez tudo de maneira perfeita. Ele cria também o homem, ele cria a mulher, a sua imagem e a sua semelhança. Ele se doa nessa criação para os seres humanos, ou seja, para os seus filhos e filhas. E aí ele deixa também uma orientação, uma ordem para que nós possamos cumprir na nossa caminhada, na nossa vida. E diz assim: é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa. É por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma só pessoa, ou uma só carne, como está numa outra tradução. De tão importante que é esse texto, essa orientação de Deus, ele foi repetido por mais 4 vezes na Bíblia. 2 vezes com Jesus, está lá em Mateus, no capítulo 19, no verso 5, e Marcos, no capítulo 10, do verso 7 e o verso 8. E nessas 2 vezes que Jesus utiliza esse texto de Gênesis, Jesus está falando sobre o não rompimento daquilo que Deus uniu, reprovando, portanto, o divórcio que foi permitido por Deus por causa da dureza do coração do ser humano, e também reprovando o mau uso do divórcio.
Já que Deus permitiu, então que se use de maneira aí correta e não use para interesses espúrios, interesses outros, né, que acabam distorcendo esse instrumento permitido por Deus. Mas lembrando sempre que Deus permitiu, mas Deus, né, por causa da dureza do coração do ser humano, mas não é o que agrada o coração de Deus. Porque nesse mesmo texto Jesus diz, aquilo que Deus uniu, não separe assim o homem, e eu acrescento aí, a mulher. Ou seja, não devemos romper com aquilo que Deus uniu. O apóstolo Paulo, ele cita duas vezes, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, no verso 16, quando ele condena a imoralidade, pois o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E lá em Efésios, no capítulo 5, no verso 31, quando ele fala ali desse mistério do casamento, desse mistério em que duas pessoas se encontram, em que duas pessoas se unem, se tornam uma só carne, uma só pessoa, e Paulo trata realmente como um mistério, falando ali, porque ele está usando como uma analogia a Cristo e a sua igreja, mas ele trata também do casamento como um mistério, uma coisa que vem de Deus, porque só Deus mesmo para juntar duas pessoas diferentes e fazer dar certo. O verbo principal desse versículo é deixar. Deixar. E a consequência dessa ação gera outras duas ações: unir e tornar. Somente quem deixa, quem rompe, quem se afasta, poderá unir-se e tornar-se. Isto mostra que o ser completo é alcançado apenas onde sucede esta alternância entre deixar e unir, aproximar e distanciar, tomar posse para depois entregar. Receber algo é sempre bom, receber algo é sempre agradável, mas soltar muitas vezes se constitui numa perda, gerando muitas vezes sofrimento. Mas é assim o processo da vida que se completa, o que quer se completar. E isso, portanto, exige decisão. Decisão essa que é fundamental para a vida, para o desenvolvimento e o crescimento da vida, porque a vida não acontece simplesmente, ela precisa, a vida ser escolhida, pensada, buscada, trabalhada, orada e decidida. Por isso, o risco e, consequentemente, a angústia da incerteza fazem parte da vida, porque na tomada de decisões, estas coisas estão ali embutidas. Risco e angústia fazem parte do desenvolvimento e do crescimento humano. Isso vale para a vida, as decisões que nós tomamos, portanto, também vale para o casamento, para a família, porque é uma decisão, deixa pai e mãe, se une ali o casal para que possam, então, viver como uma só carne. Como uma só carne. Precisa tomar essa decisão, a decisão do deixar. Na vida, o processo de deixar aparece em vários momentos. Em vários momentos. Para poder viver, é preciso deixar o corpo da mãe. Por mais confortável que seja o útero materno, ele não pode ser ocupado para sempre. Uma hora, chega um momento, o bebê decide então deixá-lo, deixar o útero e vir ao mundo, ou seja, nascer. Outro movimento deste processo de deixar se dá quando deixamos a segurança da nossa casa para ir à escola. Muitas crianças sofrem em ter que deixar as suas mães do lado de fora do portão da escola. Para muitas crianças isso é traumático, mas é um deixar importante para o processo de socialização. E se isso não for feito de maneira correta, né, ajudará
se isso não for feito de maneira correta, a criança ela não vai se sentir aí mais à frente, na sua fase adulta, segura para tomar as suas decisões, para o desenvolvimento social e relacional da criança no seu crescimento. Esse rompimento, esse deixar, né, da criança ali, dos seus pais, para ir para a escola, ajudará a criança a se tornar um adulto seguro nas suas relações. Para tornar-se adulto, crescer e amadurecer, precisa também deixar o lar, precisa deixar a casa dos pais, precisa cortar aí o cordão umbilical que o torna dependente dos pais, não só financeiramente, como emocionalmente. Muitos não conseguem encarar a vida de frente, estão sempre voltando para a casa dos pais, sempre precisando de conselhos ali, de ajuda de todos os tipos. Permanece infantil, sem coragem de tomar decisões, não se sente seguro porque sempre foi tomado decisões por ele ou por ela. Mas existe um outro lado também desta moeda. É preciso deixar os filhos baterem asas, sair de casa. Muitas vezes a dificuldade não está nos filhos, nas filhas, mas nos pais que preferem ter os filhos debaixo das suas asas. Se o casamento dos pais não estiver bom, se o casamento dos pais não estiver num relacionamento sadio, se o casamento dos pais não estiver estável, se o pai ou a mãe construiu o seu sentido de vida em torno dos filhos e filhas, será muito difícil abrir mão deles para que possam sair de casa. Se o casamento está fundamentado, presta atenção nisso, se o casamento está fundamentado nos filhos e filhas, quando eles saem de casa, o casamento desaba. Um olha para o outro e pergunta quem é você, porque tudo girou em torno dos filhos. Eu li uma pesquisa há muito tempo atrás, não deve ser diferente para os dias de hoje, mas uma pesquisa que dizia que os primeiros 5 anos haviam muitos divórcios. Depois aí do 5º ano até o 20º ano, esse número de divórcios diminuía e depois começava a crescer de novo. Por que isso? Porque nos primeiros 5 anos, né, aí não tinha os filhos. Aí depois vem os filhos e aí se constrói toda a relação ali em torno dos filhos. Aí quando os filhos se casam, os filhos vão embora, aí um olha para o outro e fala, e agora? Como é que fica a nossa vida? Muitas lágrimas nos casamentos não são de alegria por ver os filhos se casando, mas de tristeza por verem indo embora, por verem eles batendo asas e deixando a casa dos pais. Aliás, a palavra embora desenvolveu-se a partir da contração de em boa hora. Ou seja, há uma boa hora para sair de casa, uma boa hora para bater asa, uma boa hora para agora tocar a vida. Nós criamos os filhos para isso, para que eles tomem as suas próprias decisões, porque isso é importante para o desenvolvimento deles, para o amadurecimento deles. Então, chegou a boa hora, eles têm que ir embora, eles têm que deixar a casa dos pais. O processo de deixar acontece também no casamento. Deus, quando criou homem e mulher, disse, por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher. Se unir. Esse movimento de deixar tem um propósito definido dentro do casamento. É deixar para se unir. Esse movimento que na cultura do Antigo Testamento era colocado somente sobre o homem, em nossa época é o movimento dos dois, homem e mulher, os dois, ambos deixam ali a casa dos pais e se unem para formar uma só carne. Ambos devem deixar a casa dos pais e se unirem, o que nós chamamos de casamento. Unir significa mais do que um contrato de casamento. Unir é mais do que uma cerimônia, seja no civil ou no religioso. Unir vem lá do latim, ligare,
que significa atar, e quando algo se une a outro, forma então uma unidade indivisível. A palavra unidade tem origem num termo também em latim, unitas, e designa a qualidade do que é único, do que é indivisível. Portanto, quando um homem ou mulher decidem deixar a casa dos pais e se unirem no casamento, assumem um compromisso de se tornarem um, de se tornarem uma só pessoa, de se tornarem uma só carne, uma unidade indivisível e indissolúvel. O casamento é essa unidade, e podemos dizer que é uma unidade indissolúvel, indivisível na diversidade. E diante das adversidades também. São duas pessoas diferentes que se unem para viverem um projeto comum. São diferentes, ambos, homem e mulher, diferentes na personalidade, diferentes no temperamento, diferente nos gostos, nas vontades, na forma de ver e conceber a vida. Mas, por isso, deve ser uma atitude consciente. Ninguém deve casar aí levado simplesmente pelas emoções, mas deve casar de maneira consciente, porque ali estão se unindo para ser uma só carne, um compromisso indissolúvel. E eles decidem conscientemente se unir para construírem uma vida juntos. Fazem promessas no altar e colocam uma aliança um no dedo do outro, simbolizando essa unidade. Por isso, esse movimento do deixar dentro do casamento tem um propósito específico de se unir para se tornar uma unidade, uma só pessoa. Aquilo que eu costumo sempre dizer, ou já falei muitas vezes em casamento, né? Nessa uma só pessoa, significa que quando fala do esposo, está falando da esposa. Quando fala da esposa, está falando do esposo. Ou seja, é unidade. É um só corpo, é uma só pessoa, uma só carne. Todo deixar desencadeia dor, desencadeia sofrimento, em maior ou menor grau. Portanto, deixar gera sempre uma crise. Mas sem crise, não há crescimento. As crises fazem parte da nossa vida e elas devem ser encaradas como oportunidade para crescer, oportunidade para se desenvolver. Ninguém gosta de viver as crises. Nós não gostamos de passar pelas crises, queremos ser poupados sempre das crises. Mas a palavra de Deus sempre disse, sempre nos orientou que nós teríamos, Jesus mesmo disse que nós teríamos aflições neste mundo, ou seja, que as crises viriam, que as tempestades chegariam sobre a nossa casa. Portanto, a crise, ela pode ser vista como algo que vem para nos derrubar e acabar conosco, ou pode ser vista como algo que tem que ser encarado, visto, sabe, olhar de frente e assim ver também como uma oportunidade para o crescimento e desenvolvimento. Se Deus está no controle, alguma coisa Deus quer me ensinar, alguma coisa Deus quer nos ensinar enquanto casados, enquanto família. Pessoas acomodadas não mudam, não se desenvolvem, não se aventuram e, portanto, não conquistam ou realizam seus sonhos. Eu falei há pouco no Café com Palavra sobre o dom de evangelista e falando do evangelista Filipe, que a igreja estava ali em Jerusalém, estava ali acomodada, estava na zona de conforto, e Deus queria que o evangelho chegasse a todas as pessoas. Então Deus permite que venha uma perseguição sobre a igreja, está lá em Atos 8, a primeira perseguição, e aí os discípulos saíram. Alguns deixaram a fé, alguns abandonaram a fé, sim. Nesse movimento, a crise, muitos encaram como destruição e deixam parar, ficam paralisados, ficam derrotados, mas muitos saíram, entenderam aquele movimento de deixar a igreja,
de Jerusalém e foram pregar o evangelho a todas as pessoas. A todas as pessoas que pelo caminho iam encontrando e compartilhando de Cristo Jesus. Portanto, esse movimento ele é importante, ainda que gere crise. A Bíblia diz, por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir, tornar-se uma unidade, ali, indivisível, indissolúvel, com a sua mulher. E os dois se tornam, vêm a ser uma só pessoa. Tornar significa ser. Ser é mais que respirar, ver, sentir. Ser é completude. Ser é perceber a vida com todas as possibilidades e ambiguidades. Ser é ser completo. Mas a proposta de Deus é que esse ser se realize no outro, no encontro com o outro. Na filosofia se trabalha muito a questão do ser ontológico, de se ter o conhecimento de si mesmo. Conhece a ti mesmo, diz a filosofia. Mas a Bíblia nos mostra, e essa é a proposta de Deus, que esse ser se realiza no outro, no encontro com o outro. É no movimento de deixar pai e mãe, de se unir homem e mulher, que experimentamos a concretude do ser. O ser de maneira perfeita, tornar-se uma só carne, uma só pessoa. É a unidade perfeita que só se experimenta no casamento. Apesar das diferenças, como já mencionei aqui. E isso só é possível porque Deus está nesse negócio. Isso só é possível porque Deus está presente. Isso só é possível porque Deus está ali junto, abençoando. Por isso que a aliança que é feita no casamento é a aliança 3, é o esposo, a esposa e Deus. O nosso Deus que está ali cuidando. É Deus que nos ama e nos dá condições de amar o outro, de nos fazer completos nesse amor. Por isso que há a completude aí, porque é no amor. Por isso deixamos a segurança da casa dos pais e nos aventuramos nessa viagem chamada casamento. Dia a dia, nesse convívio, dia a dia nessa caminhada, com as nossas diferenças, com as nossas esquisitices, com as nossas coisas que carregamos aí como herança que trazemos da nossa criação. Mas nos aventuramos, deixamos a casa dos pais, nos unimos para se tornar uma só carne, ou seja, para se tornar um ser concreto, porque esse ser concreto só se concretiza no amor. Somos movidos por esse amor. E o amor vem de Deus, ou então não vem de lugar nenhum, eu tenho essa convicção. O amor só vem de Deus, porque Deus é amor. É assim que Deus é revelado nas Sagradas Escrituras. Tornamo-nos completos ou uma só carne nessa entrega voluntária, de um para com o outro no amor. E falando de amor, eu tenho que repetir sempre isso, porque a nossa sociedade, ela concebe o amor de uma forma errônea, de uma forma errada. O amor que a Bíblia nos ensina é compromisso e não sentimento. Sentimentos são bons, faz parte da nossa vida. Sentimentos são gostosos. Há sentimentos ruins. Inveja, raiva, tristeza, são sentimentos ruins. Mas tem sentimentos que são muito bons na nossa vida. A paixão, o desejo, a alegria, faz parte da nossa vida. Mas às vezes nos engana também. É ardente, mas pode murchar. É paixão, é fogo que se arde sem se ver, diz Camões, falando sobre o amor. Porque trata justamente como sentimento. E como todo sentimento, ele está sujeito às variações do tempo, sujeito às circunstâncias. Mas o compromisso é firmado na rocha, que é Cristo Jesus e a sua palavra. Não muda, não há variação.
O compromisso permanece, se sustenta em Deus, que é firmado com Deus ali no altar entre o homem e a mulher. É aquilo que Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão, diz lá no capítulo 8º, no verso 7º, nenhuma quantidade de água pode apagar o amor, e nenhum rio pode afogá-lo. Se alguém quisesse comprar o amor e por ele oferecesse as suas riquezas, receberia somente desprezo. Ou seja, o amor é forte como a morte, diz ali. Ou seja, o amor é que vence tudo. Mas o amor, compromisso. Por isso que Paulo, quando descreve ali o amor em 1 Coríntios 13, ele diz que o amor jamais acaba, porque nessa descrição do amor, ali só se vê compromisso, não se vê sentimento, porque sentimentos variam. Depende do dia, das circunstâncias, das coisas, do outro que faz isso ou faz aquilo, mas o compromisso não. Ele pode ver que os sentimentos estão minando, que os sentimentos estão ali ruins, mas ele vai tratar, ele vai buscar ajuda, ou seja, o casal vai então buscar ajuda em Deus e em pessoas que possam ajudar para que esse amor permaneça, esse amor cresça cada dia mais, seja regado e o casamento permaneça, porque ele está debaixo de um compromisso. Por isso vale a pena deixar para ser, ou seja, amar para ser. É no amor que nós nos encontramos, pois ninguém se completa sozinho, ninguém se basta sozinho, nós precisamos do outro, precisamos deixar se unir para nos tornar, e é nesse movimento que encontramos o sentido da vida. É no amor que nos completamos. Por isso eu quero concluir essa mensagem citando uma frase de uma das pregações de C.S. Lewis. Já citei muitas vezes e acho própria para este momento, para compreendermos essa concretude ou completude aí do ser. E C.S. Lewis, num dos seus sermões lá na Universidade de Oxford, lá na Inglaterra, ele então disse assim: Deus não nos criou para a felicidade, mas para amar e ser amado. Pois quando estamos em busca da felicidade como um fim em si mesma, buscaremos sempre em qualquer lugar, em qualquer pessoa, em qualquer coisa. Mas quando amamos e somos amados, encontramos a felicidade onde nós estamos. Não precisamos buscar em lugar algum. Ou seja, quer ser feliz? Ame e se deixe ser amado. Deixa aí, pai e mãe, deixa aí o aconchego da casa dos pais, deixa aí, né, a zona de conforto da casa dos pais, se una à sua mulher, ao seu homem, se torne ali uma só carne, ou seja, se torne um ser completo. Porque esse ser se completa justamente no amor, nesse movimento do amar e ser amado. Esse é o projeto de Deus, esse é o propósito de Deus. Ame e aprenda a deixar para ser. Aprenda a deixar, ainda que isso implique em dor, ainda que isso implique em crise, mas você vai se completar, você vai se encontrar, você vai verdadeiramente ser feliz, porque a felicidade está justamente no amor. Deus abençoe o seu casamento. Deus abençoe o seu lar. Deus abençoe a sua família. Deus abençoe a igreja. Amém. Morto pra nos salvar. Oh,